Isabel ajustava cuidadosamente a máscara médica, preparando-se para a ronda da tarde. O ambulatório escolar, instalado há pouco mais de um ano, era uma exigência dos pais após um incidente grave. Um aluno sofreu uma reação alérgica severa durante o recreio, e a demora no atendimento quase teve consequências trágicas. Desde então, a escola cedeu à pressão da comunidade e contratou uma enfermeira para garantir assistência imediata em emergências. O ambiente era sempre movimentado, ora um aluno machucava o joelho na quadra, ora alguém chegava reclamando de dor de barriga, e às vezes apareciam aqueles que apenas queriam pretexto para escapar de uma prova difícil. Mas hoje estava relativamente tranquilo. Ela suspirou tristemente, deixando a máscara de lado e pegando uma pilha de papéis sobre a mesa. Entre eles, destacava-se um envelope branco de papel espesso e brilhante, decorado com dourado em relevo. Isabel o encontrou naquela manhã na caixa de correio, mas, como estava com pressa para o trabalho, não teve tempo de abri-lo. Simplesmente o guardou na bolsa, decidindo lê-lo depois, em seu consultório. Olhando novamente para o misterioso envelope, Isabel ergueu as sobrancelhas, surpresa. O que poderia ser? Curiosa, rasgou a borda e retirou um cartão. O elegante texto dizia: Miguel Bolonha tem a honra de convidá-la para a comemoração de seu jubileu. O baile de máscaras acontecerá em setembro, na residência de campo em Campo Belo. O uso de máscara é obrigatório. Abaixo, estavam o endereço e o horário do evento, 19 horas. No canto do cartão, uma nota informava: o convite é válido para 2 pessoas. Isabel dava de ombros, sem entender. Miguel Bolonha? Jubileu? Baile de máscaras? Algum engano? Até onde se lembrava, Miguel era o chefe de seu ex-marido, Fernando. Eles haviam se divorciado há 6 meses, e desde então, Isabel tentava seguir em frente, deixando para trás tudo que remetia àquele passado. Exceto por algumas malas com roupas, ela não tinha mais nada daquela antiga vida. Mas o que isso tinha a ver com o jubileu do chefe de Fernando? Na sua cabeça, uma enxurrada de perguntas começou a surgir. Será que o convite foi enviado para o antigo endereço? Afinal, antes do divórcio, ela e Fernando moravam ali. Mas por que Miguel Bolonha a convidaria? Eles só haviam se encontrado algumas vezes em festas corporativas e mal se conheciam. Para falar a verdade, Isabel não tinha a menor vontade de ir a esse baile de máscaras. Primeiro, porque não gostava de eventos sociais. Segundo, porque Fernando provavelmente estaria lá, e muito possivelmente, com sua nova namorada. Terceiro, simplesmente não queria. Desde o divórcio, evitava qualquer contato com o círculo social dele, preferindo seguir em frente e reconstruir sua vida em paz. Mas a curiosidade era traiçoeira, e já começava a furar a barreira de sua relutância. Decidida, pegou o telefone e discou o número do ex-marido. Depois de alguns toques, ele atendeu, a voz irritada. O que você quer? Oi, Fernando. É o seguinte. Recebi um convite para o jubileu do Miguel Bolonha. Do outro lado da linha, silêncio. Então, uma risada. Você está falando sério? Você foi convidada para o jubileu do Miguel? Fernando fez uma pausa, e em seguida, acrescentou com sarcasmo. É o jubileu de solteiro do meu chefe. E você acha que se encaixa nisso como exatamente? As palavras do ex-marido queimaram Isabel por dentro. Muito engraçado, respondeu, seca. Só queria confirmar se não foi um engano. Claro que foi um engano. Fernando rebateu. Você não tem nada para fazer num evento desse nível. Aliás, esquece o Miguel. Ele não é para gente como você. Isabel sentiu o sangue subir ao rosto. Ela respirou fundo, tentando manter a calma. No seu lugar, eu não teria tanta certeza. Soltou essa frase sem nem saber porquê, apenas para responder, para revidar. De qualquer forma, obrigada pelo caloroso acolhimento. De nada, sempre um prazer ajudar. Respondeu Fernando, e antes de desligar, estalou um beijo alto no telefone. Ah, Juliana também manda lembranças. Ela concorda que você não tem nada para fazer lá. Isabel encerrou a ligação imediatamente. A raiva e a mágoa borbulhavam dentro dela. Como ele consegue ser tão irritante? Mas, ao mesmo tempo, sentia-se aliviada por não ter mais que conviver com aquele narcisista. Mesmo assim,
As palavras de Fernando a atingiram em cheio. Você não tem nada para fazer num evento desse nível. Esse mundo não é para gente como você. E quem ele pensa que é para decidir onde é ou não o meu lugar? Uma decisão se formou em sua mente. Ela iria ao baile de máscaras. Iria para provar a Fernando, para provar a nova namorada dele, e talvez até para provar a si mesma, que ela tinha valor, que não era apenas uma ex-esposa rejeitada, mas sim uma mulher interessante e digna de respeito. Ela queria ver de perto esse tal círculo seleto, e quem sabe, até rir dele sem que percebessem, por trás de uma máscara. Aliás, a máscara era obrigatória, estava bem claro no convite. Mas comprar uma pronta, não tinha tempo para isso. Além do mais, gastar dinheiro com algo que ela mesma podia fazer não combinava com ela. Lembrando-se das aulas de artesanato na escola, Isabel pegou uma caixa de papelão velha no depósito, junto com uma tesoura, cola e tintas. A ideia surgiu imediatamente. Ela faria uma máscara de gato. Era exatamente assim que queria se apresentar no baile de máscaras. Recortando o formato do rosto felino no papelão, ela começou a trabalhar. Com cuidado, cobriu a base com pedaços de tecido para dar volume, e em seguida, aplicou várias camadas de tinta preta, esperando cada uma secar completamente antes de continuar. Depois, adicionou toques de brilho e pedrarias que encontrou em uma caixinha com bijuterias antigas. Delicados arabescos ao redor dos olhos, bigodes prateados e um par de penas pretas longas presas nas laterais completavam o visual. A máscara ficou impressionante, apesar de ter sido feita apenas com materiais simples. Isabel a experimentou diante do espelho. Os olhos felinos pareciam transformar seu rosto, conferindo-lhe um olhar misterioso e provocante. Ela sorriu para o próprio reflexo. Sim, com essa máscara, talvez conseguisse enfrentar a noite sem cair no choro de raiva ou mágoa. A noite chegou sem que ela percebesse. Isabel sentia um nervosismo semelhante ao de um primeiro encontro. Revirou todo o guarda-roupa, mas não conseguiu encontrar o vestido perfeito. Tudo lhe parecia simples demais. No fim, Isabel decidiu por um vestido longo azul marinho de ombros descobertos. Era elegante o suficiente, mas sem exageros. Completou o visual com um par de sapatos de salto e uma pequena bolsa de mão. Dando uma última olhada no espelho, colocou a máscara e respirou fundo. Hora de ir. Chamou um táxi, informou o endereço e partiu. A residência de campo de Miguel Bolonha era deslumbrante. O imenso casarão, iluminado por inúmeras luzes, mais parecia um castelo de conto de fadas. Na entrada, mordomos trajados a rigor recebiam os convidados, direcionando-os ao guarda-volumes e à mesa onde os presentes eram deixados. Como muitos outros convidados, Isabel depositou ali um envelope com uma quantia modesta, o que sobrara de seu salário. Para Miguel, aquilo certamente não significava nada, mas, no fim das contas, um presente caro não importava tanto quanto o gesto em si. Dentro da mansão, a atmosfera era de pura celebração. A música ao vivo, as risadas e os fragmentos de conversa se misturavam em um único murmúrio animado. Os convidados, vestidos com trajes luxuosos e máscaras requintadas, moviam-se graciosamente pelo salão, como se fossem personagens de um baile veneziano. Isabel sentiu-se um pouco perdida. Era como se estivesse deslocada naquele universo de luxo e ostentação. Sorrisos brilhantes e trajes luxuosos faziam com que aquelas pessoas parecessem pertencer a outro mundo. Isabel entrou no salão e encostou-se a uma das paredes, observando tudo ao seu redor. Logo, um garçom aproximou-se com uma bandeja repleta de taças de champanhe. Ela pegou uma e tomou um pequeno gole. O espumante ajudou a acalmar um pouco os nervos. Enquanto percorria o salão com o olhar, procurando um rosto conhecido, avistou Fernando. Ele estava no centro da sala, cercado por um grupo de pessoas, contando algo animadamente. De vez em quando, lançava olhares para Juliana, que, como sempre, esbanjava confiança e beleza. Ela vestia um deslumbrante vestido vermelho justo e usava uma máscara em formato de borboleta. Seu riso ecoava pelo salão, chamando atenção mesmo à distância. Isabel tentou desviar o olhar, mas já era tarde demais. Sentindo seu olhar sobre ele, Fernando virou-se em sua direção. Seus olhares se encontraram. No rosto do ex-marido, surgiu uma expressão de surpresa, logo substituída por um sorriso zombeteiro. Ele inclinou levemente a cabeça, como se dissesse, "Eu te avisei."
Esse não é o seu lugar. O sangue subiu ao rosto de Isabel. Ela apertou a taça em sua mão, esforçando-se para manter a compostura. Não podia permitir que ele visse o quanto aquilo a afetava. Nesse momento, um homem jovem, vestido com um elegante terno preto e usando uma máscara em formato de corvo, aproximou-se. Boa noite, encantadora desconhecida, disse ele com uma voz aveludada. Permite-me fazer-lhe companhia? Isabel hesitou por um instante. Não esperava que alguém prestasse atenção nela. Boa noite, respondeu Isabel, tentando soar confiante. O homem diante dela fazia parte do círculo de Miguel Bolonha e ocupava o cargo de seu vice. Jorge era um cavalheiro encantador, e para surpresa de Isabel, ela logo começou a se sentir confortável em sua companhia. Eles engataram uma conversa animada sobre música, arte e viagens. Jorge se revelou um interlocutor interessante e cativante. Aos poucos, a tensão inicial foi se dissipando, e Isabel percebeu que, pela primeira vez naquela noite, estava realmente se divertindo. Depois de um tempo, Miguel aproximou-se deles. Ele vestia um elegante terno preto e usava uma máscara em formato de leão. Seu olhar imponente imediatamente capturou a atenção de todos ao redor. Jorge, disse Bolonha com um leve sorriso. Vejo que você não está entediado. Então, voltando-se para Isabel, acrescentou. Permita-me roubar sua companhia por um instante. Preciso conhecer melhor a pessoa que despertou o interesse do meu vice. Ele pegou delicadamente a mão de Isabel e a beijou com elegância. Muito prazer, disse ele. Sou Miguel. Isabel sentiu-se um pouco desconcertada. Não esperava que o próprio anfitrião viesse falar com ela. O prazer é meu, respondeu, tentando esconder seu nervosismo. Isabel, repetiu Miguel, saboreando o nome. Um nome muito bonito, assim como a sua máscara. Ela se sentiu ligeiramente desconfortável. De repente, teve a impressão de que o chefe de seu ex-marido suspeitava de algo. Obrigada, disse, hesitante. Eu mesma fiz. Impressionante, comentou Miguel, surpreso. Pelo visto, você tem talento. Você tem um lado criativo, observou Miguel após uma breve pausa. Depois de um instante, acrescentou. Fico feliz que tenha vindo ao meu jubileu. Espero que esteja aproveitando a festa. Com essas palavras, ele se afastou, deixando Isabel completamente perplexa. Jorge, percebendo seu desconforto, perguntou. Você está bem? Sim, está tudo certo, respondeu Isabel, ainda um pouco atordoada. Só não esperava por isso. Não se preocupe, disse Jorge com um sorriso. Miguel adora ser o centro das atenções. Ele pegou suavemente a mão dela e a conduziu em direção à pista de dança. Vamos dançar? Acho que essa é a melhor maneira de se livrar de pensamentos ruins. Isabel hesitou por um momento, mas acabou concordando. Queria esquecer de tudo e simplesmente aproveitar a noite. A música era alta e ritmada. Ela se deixou levar pela melodia, movendo-se no compasso da dança. Jorge provou ser um excelente parceiro, a conduzindo com confiança. Tudo estava indo bem, até que, de repente, gritos vieram do fundo do salão. A música cessou abruptamente. Isabel percebeu um alvoroço no centro da sala. Os convidados se afastavam, abrindo espaço. No meio da confusão, viu Miguel caído no chão, segurando a garganta. Alguém da multidão lhe entregou um copo de água, mas ele não conseguia bebê-lo. O pânico se espalhou rapidamente pelo salão. Sem hesitar, Isabel instintivamente correu para a frente. Deixem-me passar. Sou enfermeira, gritou, empurrando-se entre os convidados até alcançar Miguel. Ajoelhando-se ao lado dele, percebeu que sua condição piorava a cada segundo. O empresário lutava para respirar, seus olhos reviravam. Com um olhar rápido, Isabel avaliou a situação. Ele estava sufocando. Havia algo preso em sua garganta. Obstrução das vias respiratórias. Edema de Quincke? Não importava. Não havia tempo para pensar. Era necessária uma traqueotomia, e com urgência. Preciso de uma faca. Uma faca limpa. E algo para manter o corte aberto. Ordenou Isabel, olhando ao redor em busca de um instrumento adequado. O salão mergulhou em confusão. Ninguém entendia o que estava acontecendo. Ela enlouqueceu? O que pensa que está fazendo?
Ouviu alguém murmurar atrás de si. Mas Isabel não deu ouvidos. Cada segundo perdido poderia custar uma vida. Foi nesse momento que Jorge entrou em ação. Como se descobriu depois, ele tinha formação inacabada em medicina. Deem a ela tudo o que precisar. Agora! Gritou, empurrando-se entre os convidados. Apressado, afastou um homem atordoado e arrancou de suas mãos uma faca de prata usada para cortar bolos. Aqui! Disse ele, entregando o utensílio a Isabel. A lâmina não era afiada o suficiente, mas não havia outra opção. Preciso de algo para manter o corte aberto. Repetiu Isabel. Jorge mordeu os lábios, pensativo, e então encontrou um objeto adequado. Peguei. Ele se posicionou ao lado dela, pronto para ajudar. Isabel, sem perder tempo, com uma bebida alcoólica bem forte, esterilizou rapidamente a pele no pescoço de Miguel e se preparou para o procedimento. Segure, disse Isabel, entregando o pequeno bisturi improvisado a Jorge. Me ajude a manter o corte aberto. Jorge engoliu em seco, mas, com mãos firmes, fez exatamente o que ela pediu. Quando o sangue começou a escorrer, Isabel não hesitou. No instante seguinte, Miguel sugou o ar com força. Seu rosto, antes arroxeado, começou a recuperar a cor. O chiado em sua respiração desapareceu. Isabel soltou um suspiro de alívio. Consegui. Salvei a vida dele. O salão inteiro estava mergulhado em um silêncio ensurdecedor. Todos haviam parado para assistir ao que acabou de acontecer. Ela se sentou pesadamente em uma cadeira, exausta. Pequenas gotas de sangue manchavam suas mãos. Logo, o som das sirenes da ambulância rompeu o silêncio. A equipe médica entrou rapidamente na mansão. Um dos médicos aproximou-se, examinou a incisão e olhou para Isabel com admiração. Foi você quem fez isso? Impressionante. Confesso que estou admirado. Nem todo cirurgião conseguiria realizar esse procedimento, ainda mais nessas condições. O rosto de Isabel corou de leve. Obrigada, isso significa muito para mim, respondeu ela, humilde. O médico deu ordens para que os enfermeiros preparassem a maca. Ao se virar, Isabel viu Fernando. Ele a observava de longe, os olhos fixos nela. Havia algo em seu olhar, uma expressão de inveja mal disfarçada. Mas por quê? Ela não havia feito nada de errado. Pelo contrário. Além disso, o convite chegou em seu endereço. Ela tinha todo o direito de decidir se ia ou não ao evento. E assim, de maneira um tanto trágica, chegou ao fim o baile de máscaras em homenagem a Miguel Bolonha. A comemoração dos 30 anos de Miguel Bolonha chegava ao fim. Muitos convidados já haviam retirado suas máscaras e pareciam cansados. Isabel saiu do luxuoso casarão e inalou o ar fresco da noite. Sua cabeça ainda zumbia com tudo o que havia acontecido, e seus pés doíam por causa dos saltos altos. Olhou para o relógio. Quase 11 da noite. O último ônibus para seu bairro deveria passar a qualquer momento. Como sempre, não tinha dinheiro suficiente para um táxi, e além disso, não queria conversar com ninguém ou ter que explicar para onde ia. O melhor era simplesmente chegar em casa em silêncio, tomar um banho e esquecer aquela noite estranha e exaustiva. Na parada de ônibus, algumas pessoas se protegiam do frio, enroladas em casacos e jaquetas. Isabel manteve-se um pouco afastada, tentando não chamar atenção. Finalmente, o ônibus chegou. As portas se abriram com um chiado, e os passageiros começaram a embarcar. Ela subiu e estendeu ao motorista uma nota amassada. Até o ponto final, por favor, disse em voz baixa. O interior do ônibus estava quase vazio. Nos assentos da frente, alguns trabalhadores voltavam para casa depois do turno. Um casal de namorados conversava em sussurros. O cheiro no ambiente era característico. Uma mistura de gasolina, fumaça de cigarro e algo azedo, que lembrava repolho fermentado. Isabel se acomodou perto da janela, tomando cuidado para não encostar nos vidros sujos. Lá fora, a noite escura passava lentamente diante de seus olhos. Do lado de fora, os postes de luz apareciam esparsamente, iluminando os contornos escuros das casas. Dentro do ônibus, reinava um silêncio pesado, quebrado apenas pelo ronco do motor e pelo rangido dos assentos gastos. Cada passageiro estava imerso em seus próprios pensamentos, ansioso para chegar em casa, ao seu pequeno e familiar refúgio,
onde poderia finalmente relaxar e esquecer os problemas do dia. Isabel fechou os olhos e recostou-se no assento. As imagens daquela noite voltavam à sua mente. O baile de máscaras, Fernando, Miguel caído no chão. Como a vida pode ser imprevisível. Naquela manhã, jamais teria imaginado que acabaria no meio de uma situação tão caótica. Próxima parada, Rua Mira, anunciou o motorista com a voz rouca. Isabel sobressaltou-se e abriu os olhos. Era a hora de descer. Levantou-se rapidamente e dirigiu-se à porta. Ao sair do ônibus, o ar fresco da noite de setembro tocou seu rosto de maneira revigorante. Ainda faltava cerca de 1 quilômetro até sua casa, por uma rua escura e mal iluminada. Ela se encolheu dentro do casaco e apressou o passo. Ao longe, ouviu um cachorro latindo. O vento agitava as folhas das árvores, produzindo um som suave. Silêncio. Tranquilidade. Isabel apreciava esse momento do dia, quando a cidade adormecia e ela podia finalmente ficar a sós com seus pensamentos. De repente, um som agudo e fraco veio dos arbustos à beira da estrada. Isabel parou e escutou com atenção. O som se repetiu, dessa vez mais nítido. "Quem está aí?" perguntou baixinho, aproximando-se dos arbustos. Em resposta, ouviu apenas um gemido choroso. Ela espiou entre os galhos, e na penumbra, enxergou um pequeno ser encolhido e trêmulo. Era um filhote de cachorro, minúsculo, provavelmente com apenas algumas semanas de vida. Ele a observava com olhos grandes e lacrimejantes, assustado e indefeso. "Pobrezinho", sussurrou Isabel, estendendo a mão para ele. O filhote estremeceu, mas não fugiu. Apenas cheirou seu dedo com cautela e choramingou ainda mais alto. "Você está com fome", disse Isabel, sentindo a compaixão crescer dentro de si. Olhou ao redor. Não havia ninguém por perto. Provavelmente, ele tinha sido abandonado ali. Isabel sabia que não conseguiria deixá-lo para trás. "Tudo bem, você vem comigo", decidiu. Com cuidado, pegou o filhote nos braços. Ele era tão leve que parecia não pesar nada. Seu corpinho trêmulo estava gelado. Ela o abraçou contra o peito, tentando aquecê-lo com seu próprio calor. "Não tenha medo, eu não vou te machucar", sussurrou suavemente. O filhote mexeu a orelhinha e balançou o rabinho. Depois, se aconchegou contra Isabel e ficou quietinho. Ela seguiu para casa, carregando nos braços o pequeno corpinho trêmulo. Naquele momento, sentiu-se um pouco mais feliz. Quando chegou, o apartamento estava silencioso e escuro. Com cuidado, abriu a porta e entrou, tentando não fazer barulho para não incomodar os vizinhos. "Pronto, agora estamos em casa", sussurrou para o filhote, fechando a porta atrás de si. Acendeu a luz do corredor e olhou ao redor. O apartamento era pequeno, mas acolhedor. 2 cômodos, uma cozinha e um banheiro. Tudo muito simples, mas limpo e organizado. Ela foi até a cozinha e colocou a chaleira no fogão. "Vamos ver o que temos para você", disse, pegando um pratinho e colocando um pouco de leite. Colocou o recipiente no chão diante do filhote. Ele se aproximou cautelosamente, cheirou o leite, e em seguida, começou a lamber com avidez. Bebia tão rápido que quase engasgava. Enquanto o filhote se alimentava, Isabel preparou uma xícara de chá para si. Sentou-se à mesa e ficou observando, pensativa. "O que vou fazer com ele agora? Nunca teve um cachorro. Sempre sonhou em ter um gato, mas nunca tomou a decisão de adotar um. E agora, o destino lhe entregava um filhote no momento mais inesperado possível." Quando ele terminou de beber, levantou os olhinhos brilhantes para ela. Isabel sorriu. "Então, acho que precisamos nos conhecer melhor." Abaixou-se e passou os dedos pelo pelo macio do filhote. "Agora só falta um nome para você." Isabel começou a pensar em diferentes nomes, mas nenhum parecia o certo. De repente, seu olhar recaiu sobre uma velha foto desbotada no aparador. Na imagem, um gatinho cinza listrado olhava para a câmera. A avó Vera costumava chamá-lo de Max. "Max", sussurrou Isabel. "Vou te chamar de Max." O filhote, ao ouvir a nova dona se dirigindo a ele, abanou o rabinho e lambeu sua mão em resposta. Isabel sorriu e acariciou sua cabecinha. Depois de lavar o pratinho, voltou à mesa, terminou seu chá e olhou para o relógio. Já era tarde. Hora de dormir.
Pegou Max no colo e o levou para o quarto. Em seguida, abriu o armário e tirou um cobertor velho, que estendeu no chão, ao lado da cama. Pronto. Agora esse é o seu lugar. Pode se acostumar, disse, colocando o filhote ali. Max imediatamente se enroscou e fechou os olhos, como se estivesse apenas esperando por isso. Ele parecia tão pequeno e indefeso. Um calor de ternura tomou conta de Isabel. Ela apagou a luz e se deitou. O quarto mergulhou no silêncio e na escuridão. A única coisa que se ouvia era a respiração tranquila de Max. Isabel fechou os olhos e pensou na noite que viveu. Em Fernando. Em Miguel. E claro, em seu novo amigo. Sentia que algo dentro dela começava a mudar. Uma nova fase da vida estava começando para Isabel, cheia de surpresas e mudanças. Pela manhã, ela acordou com algo quente e úmido tocando seu rosto. Ao abrir os olhos, viu Max inclinado sobre ela, abanando o rabo animadamente e tentando subir na cama. Bom dia, disse Isabel, sorrindo. Ela se sentou e pegou o filhote nos braços. Seu corpinho era quente e macio. Isabel o acariciou na cabeça e fez um cafuné atrás da orelha. E então, vamos tomar café da manhã? Sugeriu, levantando-se. Max saltitou animadamente pelo chão e correu atrás dela até a cozinha. Isabel preparou um café para si e pegou um pedaço de queijo na geladeira. Cortou um pequeno pedaço e colocou-o diante do filhote. Aqui, para você, disse ela. Max devorou o queijo com prazer e olhou para Isabel com um olhar suplicante. Tá bom, vai ter mais, respondeu ela, rindo. Serviu um pouco de leite em um pratinho e colocou no chão. O filhote se aproximou e começou a lamber o leite com a mesma pressa de sempre. Isabel tomou um gole do café, observando. Pensava que precisava levá-lo ao veterinário para um check-up. Também precisava comprar ração, uma coleira e uma guia. Certo, Max. Seja um bom menino, não apronte, não roa os móveis. Eu volto logo, disse ela ao fechar a porta. Atrás dela, o filhote soltou um ganido triste e a olhou com um olhar de cortar o coração. Seu peito apertou de leve, mas o trabalho a esperava. Desde que a escola adotou a medida de ter uma enfermeira no local, Isabel passou a ser uma peça fundamental no funcionamento da instituição. Depois de uma série de incidentes médicos envolvendo alunos, desde crises alérgicas graves até acidentes no pátio, a direção decidiu contratar uma profissional para garantir atendimento imediato em emergências, trazendo mais segurança para os estudantes e tranquilidade para os pais. Naquela manhã, tudo parecia o mesmo de sempre: o burburinho dos alunos pelos corredores, o cheiro familiar dos livros didáticos. Os professores conversavam entre si a respeito das últimas novidades. Tudo seguia normalmente na escola. Ao entrar no hall, Isabel caminhava em direção ao seu consultório quando algo chamou sua atenção. Uma mulher desconhecida estava parada discretamente em um canto. Ela vestia roupas muito simples, até demais. Nesse momento, Regina, a diretora adjunta, entrou acompanhada de seu filho, Lucas, um garoto mimado de cerca de 10 anos. Na escola, Lucas tinha praticamente todas as permissões possíveis. Podia intimidar os colegas, tomar o dinheiro deles e humilhar aqueles que tinham menos condições. Os professores tentavam contornar o comportamento agressivo do menino, mas nada adiantava. Bastava Lucas receber uma advertência por mau comportamento para correr imediatamente até o gabinete da mãe. E então, o professor que ousava repreendê-lo acabava recebendo uma dura reprimenda, com a ameaça de perder parte do salário. Regina raramente fazia ameaças em vão, e os funcionários logo sentiam na pele toda a ira da diretora. Agora, ao notar a desconhecida, Lucas parou e lançou um olhar de desprezo para ela, observando-a de cima a baixo. Mãe, quem é essa? Perguntou em voz alta. É alguma pedinte? Ele fez questão de falar alto o suficiente para que todos ouvissem. A mulher corou e abaixou os olhos. Regina, pegando o tom do filho, acrescentou com desdém. Com licença, a senhora está procurando alguém? Esta é uma escola, não um centro de assistência social nem um abrigo. Isabel sentiu um incômodo imediato. Ela conhecia Regina como uma mulher autoritária e arrogante, mas aquilo já era uma humilhação aberta e desnecessária. A mulher desconhecida abriu a boca para responder, mas a diretora não lhe deu chance de falar. Deve ter errado o endereço. Aqui estudam crianças de famílias bem-sucedidas.
Pessoas como você não têm o que fazer aqui. Lucas riu baixinho, apoiando a mãe. Isabel sentiu uma onda de indignação crescendo dentro de si. Queria intervir, mas sabia que se envolver com a diretora e seu filho poderia lhe custar caro. E ela nem havia começado seu turno ainda. A mulher desconhecida continuava em silêncio, de cabeça baixa. Parecia prestes a chorar. Mas, de repente, ela se endireitou, ergueu o rosto e seus olhos não mostravam mais medo nem vergonha, apenas firmeza e determinação. Na verdade, Regina, quem não tem mais lugar aqui é você, disse com calma. Eu sou Sílvia, a nova diretora. Fui enviada pela Superintendência de Educação. Um silêncio absoluto tomou conta do hall. Regina ficou sem palavras. Lucas parou de rir e olhou para a mãe, surpreso. O que você está dizendo? Balbuciou Regina, a voz trêmula. Deve haver algum engano. Eu sou a diretora desta escola há 5 anos. Não há engano algum, respondeu Sílvia, mantendo a serenidade. Tenho todos os documentos necessários comigo. A ordem de sua demissão e minha nomeação foram assinadas ontem. O rosto de Regina ficou pálido. Ela tentou dizer algo, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Mas, como? Por quê? Por que ninguém me avisou? Isso não é uma questão para mim, Regina, respondeu Sílvia. Você pode entrar em contato com a Superintendência de Educação para esclarecer os detalhes. E agora, com sua licença, completou, deixando claro que a conversa havia chegado ao fim. Com sua licença, vou começar a cumprir minhas funções, disse Sílvia. Ela então se virou e seguiu para a sala da diretoria, deixando Regina paralisada no hall, sem reação. Lucas, percebendo que algo sério estava acontecendo, agarrou a mão da mãe, assustado. Isabel, que havia acompanhado tudo, estava completamente surpresa. Que reviravolta! Quem poderia imaginar que aquela mulher discreta e reservada era, na verdade, a nova diretora? O restante do dia na escola transcorreu sob um clima de tensão. A notícia da troca de direção se espalhou rapidamente. Os alunos cochichavam pelos corredores, tentando descobrir mais informações. Sílvia, por outro lado, manteve-se firme e tranquila. Ela percorreu todas as salas de aula, apresentou-se aos professores e aos alunos, e apesar de sua postura amigável, era evidente que estava ali para colocar ordem na escola. No final do expediente, Isabel foi chamada à diretoria. Ela sentia um leve nervosismo, sem saber o que esperar da nova chefe. Boa tarde, Isabel. Por favor, entre e sente-se, cumprimentou Sílvia com um tom acolhedor. Isabel obedeceu, esforçando-se para esconder a inquietação. Ouvi muitos comentários positivos sobre você. Dizem que é uma excelente profissional da saúde e uma pessoa muito bondosa, continuou Sílvia. Obrigada, respondeu Isabel. Gostaria de conversar com você a respeito do seu trabalho. Na sua opinião, o que pode ser melhorado no ambulatório da escola? Existe alguma dificuldade? Isabel não precisou pensar muito. Sim, há vários desafios no dia a dia. Falta de medicamentos, equipamentos desatualizados, ausência de mais profissionais para dar suporte. Sílvia ouviu atentamente, fazendo perguntas detalhadas. Ela realmente parecia interessada em melhorar as condições de trabalho. Entendi tudo, Isabel. Farei o possível para resolver essas questões. O ambulatório escolar é fundamental para o bem-estar dos alunos, afirmou com convicção. Obrigada. Ah, e não se preocupe com Regina, acrescentou Sílvia em um tom cuidadoso. Ela não agiu por mal. Isabel esboçou um sorriso discreto, mas preferiu não comentar. Nesse momento, percebeu Sílvia passando a mão suavemente sobre o próprio abdômen, um gesto que chamou sua atenção. A diretora notou o olhar curioso e riu. Não se preocupe, já estou acostumada com esse tipo de situação, disse Sílvia, referindo-se à reação de Regina. Sua antiga chefe não foi a primeira nem será a última a agir assim. Ela fez uma breve pausa, e mudando repentinamente de assunto, perguntou. A propósito, você estava no baile de ontem, certo? Isabel ficou surpresa com a pergunta, mas concordou. Na casa de Miguel Bolonha, não foi? Sílvia sorriu discretamente. Miguel foi meu colega de escola. Por isso sei tanto sobre ele. Ela hesitou por um instante antes de acrescentar. E por falar nisso,
O filho de Regina, Lucas, também é filho do Miguel. Os olhos de Isabel se arregalaram. Sério? Sim. Regina e Miguel foram casados, mas se divorciaram há algum tempo. Hoje, quase não mantém contato. Silvia suspirou antes de concluir. Mas ele ainda faz transferências mensais para a conta dela, só para garantir que ela tenha, digamos, uma certa estabilidade. Silvia sorriu e saiu da sala, deixando Isabel pensativa. Talvez, com a chegada da nova diretora, a escola realmente passasse por mudanças positivas. E no fim das contas, o mundo era pequeno. Quem poderia imaginar que Regina era ex-esposa de Miguel Bolonha, e além disso, criava o filho dele? A escola estava um caos. Humilhada e furiosa, Regina caminhava pelos corredores com uma expressão fria e fechada. Acostumado a ter toda a atenção da mãe, Lucas estava irritado e ainda mais indisciplinado que o normal. Os professores cochichavam nervosamente entre si. A tensão no ar era palpável, e Isabel não pôde deixar de sentir um certo desconforto. No meio da tarde, Vera, professora do ensino fundamental, apareceu na porta do ambulatório com uma expressão preocupada. Isabel, temos um problema. A Sofia não está bem. Imediatamente, Isabel ficou alerta. O que aconteceu? Ela está com febre. Diz que sente dor de cabeça e náusea. Medimos a temperatura, e está quase 38 graus. Sem perder tempo, Isabel saiu do consultório e seguiu a professora até a sala de aula. No canto da sala, sentada em sua carteira, estava uma garotinha pálida e abatida. Sofia, querida, como você está se sentindo? Perguntou Isabel, ajoelhando-se ao lado dela. A menina ergueu os olhos grandes e cheios de lágrimas. Mal, minha cabeça dói muito. Estou enjoada. Isabel encostou a mão na testa da criança. A testa da menina estava quente. A febre está alta. Precisamos ligar para os responsáveis, disse Isabel. Vera pegou o telefone da bolsa e tentou entrar em contato com a família de Sofia, mas ninguém atendia. Não estão atendendo. Talvez estejam no trabalho, disse a professora, preocupada. A mãe de Sofia faleceu quando ela ainda era bebê, explicou Vera com um suspiro. Durante muito tempo, foi criada apenas pela avó. Mas, há pouco tempo, o pai biológico reapareceu, trazendo junto a nova companheira. Agora, Sofia tem uma família, mas a avó está cada vez mais debilitada. Está sempre doente e já não consegue cuidar da neta como antes. Não sei como está sendo essa nova fase para ela. Isabel ficou pensativa. Não podia simplesmente deixar a menina naquele estado na escola. Seu dever era garantir que ela estivesse segura e recebesse os cuidados necessários. Vera, eu vou levar Sofia para a casa da família do pai dela, decidiu Isabel. Não podemos deixá-la sozinha assim. Talvez os responsáveis estejam ocupados, mas ela precisa de ajuda agora. A professora suspirou, aliviada, mas Isabel sabia que não podia simplesmente sair com a criança sem antes informar a família. Por favor, continue tentando ligar para eles, pediu. Avise que estou levando Sofia para a casa da família paterna e que podem entrar em contato comigo pelo meu telefone. É importante que saibam onde ela está e que está sendo cuidada. Vera concordou com um aceno de cabeça. Tem razão. Vou continuar tentando. Assim que conseguir falar com eles, aviso imediatamente. Isabel sentiu-se um pouco mais tranquila. Era estranho levar a filha de alguém sem permissão, mas não podia deixá-la desamparada naquele estado. O mais importante agora era garantir que Sofia chegasse em segurança e recebesse os cuidados de que precisava. Obrigada, Isabel. Você sempre nos socorre nesses momentos. Sou muito grata. Isabel concordou, mas já estava focada no que precisava fazer. Antes de sair da escola, abriu sua bolsa, pegou um comprimido e um copo descartável de água. Sofia, vou te dar um antitérmico antes de sairmos, assim você se sentirá um pouco melhor no caminho, disse, com delicadeza. A menina tomou o remédio sem protestar, confiando nela. Depois, Isabel ajudou-a a vestir o casaco e a levou para fora. Sofia caminhava devagar, apoiando-se no braço de Isabel. Estava visivelmente fraca. Ainda falta muito? Perguntou Sofia com um fio de voz. Não se preocupe, estamos quase lá. Eu vou te ajudar, respondeu Isabel, tentando manter o tom animado.
O ar lá fora estava frio e úmido. No dia anterior, ainda fazia calor, mas agora o vento carregava umidade e um cheiro característico de outono. Isabel ajeitou melhor o casaco em volta da menina para protegê-la do frio. Caminhavam devagar, fazendo pequenas pausas para que Sofia pudesse recuperar o fôlego. Era um bairro antigo, de ruas estreitas e prédios simples. Depois de alguns minutos, chegaram ao endereço da família da menina. Isabel ajudou Sofia a subir até o terceiro andar e tocou a campainha, aguardando que alguém atendesse. Esperou alguns instantes. Ninguém atendeu de imediato. Ela tocou novamente, sentindo a inquietação aumentar. Demorou mais alguns segundos até que passos fossem ouvidos do outro lado da porta. Por fim, a fechadura girou e a porta se abriu. Diante dela, parado no batente, estava seu ex-marido, Fernando. Ele franziu a testa, surpreso. Isabel? Murmurou, confuso. O que você está fazendo aqui? Ela também não esperava vê-lo ali, mas logo recuperou a compostura. Trouxe Sofia, respondeu, apontando para a menina ao seu lado. Ela passou mal na escola, e ninguém atendeu às ligações. Fernando olhou para a filha, notando sua expressão abatida. Seu semblante endureceu. O que aconteceu com ela? Febre alta, respondeu Isabel. Dei um remédio antes de sair da escola, mas ela precisa descansar. Amanhã, é melhor levá-la ao médico. Fernando assentiu, absorvendo a informação. Sem dizer mais nada, inclinou-se e pegou Sofia nos braços, carregando-a para dentro da casa. Isabel hesitou por um instante antes de segui-lo. O ambiente era simples, mas aconchegante. Fernando ajeitou Sofia na cama e a cobriu com um cobertor. Depois, virou-se para Isabel. Obrigado por tê-la trazido. Não sei o que faria sem você. Ela hesitou antes de responder. Eu só fiz o que precisava ser feito. Um silêncio pairou entre os dois. Fernando a observava atentamente, como se quisesse medir sua reação. Até que, por fim, rompeu a tensão. Preciso te contar uma coisa. Ele respirou fundo antes de concluir. Sofia, é minha filha, Isabel. Isabel ficou atordoada. Ela não podia acreditar no que acabou de ouvir. Sua filha? Repetiu, sentindo um frio crescente no peito. Como assim? Fernando suspirou e se sentou em uma cadeira ao lado, lançando um olhar para a menina adormecida. É uma longa história, disse ele. Mas eu te conto, se quiser ouvir. Isabel concordou, incapaz de dizer qualquer palavra. Fernando começou a falar em voz baixa, temendo acordar Sofia. Antes de você, eu namorei outra mulher, começou ele. O nome dela era Verônica. Ela era muito bonita, e eu, jovem e ingênuo, achei que estava apaixonado. Isabel ouviu em silêncio, mordendo o lábio com força. Nosso relacionamento não durou muito tempo, continuou ele. Depois de alguns meses, Verônica me disse que estava grávida. Ele abaixou o olhar, evitando encará-la. Fiquei em choque. Não estava pronto para ser pai. Para falar a verdade, nem tinha certeza se realmente a amava. Terminamos logo depois. Fernando ficou em silêncio por um momento, como se buscasse as palavras certas. Não quis me casar apenas por causa de um filho. Sabia que não era o certo a se fazer. Ele respirou fundo antes de continuar. Um ano depois, recebi uma ligação do hospital. Verônica tinha morrido de pneumonia. Tinha só 23 anos. Isabel levou a mão à boca, surpresa. Sofia ficou com a avó, Dona Dolores. Fernando fez uma pausa antes de completar, com um tom amargo. E eu, mais uma vez, me afastei da minha filha. Isabel ficou sem palavras, chocada. E agora? O que mudou? Fernando passou a mão pelo rosto, visivelmente desconfortável. Recentemente, fiquei sabendo que Dona Dolores está muito doente. Por isso, decidi assumir minha responsabilidade e cuidar de Sofia. Mas não sei se sou capaz. Isabel permaneceu em silêncio, tentando processar tudo o que acabou de ouvir. Ela não sabia o que dizer. Sentia-se confusa, sem saber como reagir. Eu vou indo, já está tarde, murmurou, por fim. Fernando a acompanhou até a porta. Mais uma vez, obrigado, disse ele, apertando a mão dela. Acho que você salvou minha filha.
Hesitou por um instante antes de acrescentar: "Ah, e Miguel mandou lembranças e pediu para te agradecer." Isabel franziu a testa, surpresa. Pelo quê? Fernando soltou um suspiro e passou a mão pela nuca, constrangido. "O convite para o baile. Fui eu quem colocou na sua caixa de correio. Queria zombar um pouco, mas veja só como as coisas acabaram." Ela não respondeu. "Se tiver tempo, passe para ver o Miguel", continuou Fernando. "Já até prometi que você iria." Isabel apenas concordou e saiu, deixando Fernando sozinho no apartamento com a filha doente. Sua mente era um turbilhão. Pela primeira vez em meses, enxergou Fernando de uma maneira diferente, um homem vulnerável, assustado, sem saber o que fazer. E a namorada dele? Por que ela não apareceu para ajudar a enteada? Quando chegou em casa, Isabel pegou Max no colo e o abraçou. O calor do filhote a acalmava. Ela começou a contar tudo o que havia acontecido, como se o cachorrinho pudesse entender. Ele lambeu seu rosto, como se dissesse: "Vai ficar tudo bem, dona. Você vai ver. Só precisa acreditar." Na manhã seguinte, Isabel ainda não conseguia tirar aqueles pensamentos da cabeça. E foi assim que, quase sem perceber, decidiu ir até a clínica onde Miguel estava internado. Ao chegar, foi recebida com desconfiança pelos seguranças na entrada do quarto. Eles se retesaram ao ver uma desconhecida se aproximando. Mas, ao explicar que era enfermeira, o olhar dos homens suavizou. Na enfermaria, Miguel estava conectado a vários aparelhos. Seu rosto mostrava sinais de cansaço e fraqueza, mas seus olhos estavam atentos. "Isabel. Olá. Obrigado, por tudo", sussurrou ele com dificuldade. Sua voz estava rouca, consequência da traqueotomia recente. "Como você está se sentindo?" perguntou Isabel, sentando-se em uma cadeira ao lado da cama. "Melhor, muito melhor. Se não fosse por você, não estaríamos tendo essa conversa agora", respondeu Miguel, com um leve sorriso. Ela concordou, mas sua mente ainda estava cheia de perguntas. "Afinal, o que aconteceu? Por que você passou mal daquele jeito?" perguntou Isabel. Miguel ficou em silêncio por um momento, como se tentasse organizar os pensamentos. Então, com a voz baixa, respondeu: "Eu não sei. Antes de desmaiar, lembro que abri uma caixa de presente. Ganhei logo no início da festa." Ele fez uma pausa e franziu a testa. "Assim que abri, senti uma picada no dedo. Foi muito doloroso." Isabel franziu a testa. "Uma caixa? Uma picada? O que isso significa?" Miguel respirou fundo antes de murmurar. "Os médicos acham que foi veneno." Isabel sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Um mecanismo oculto, uma agulha escondida. Os olhos de Miguel se estreitaram. "Alguém tentou me matar, Isabel." Isabel estava em choque. Quem poderia querer matar Miguel? E de um jeito tão cruel e elaborado? Isso parece coisa da Idade Média. "A polícia já sabe disso?" perguntou, tentando processar a informação. "Sim, estão investigando. Mas, por enquanto, não encontraram nenhuma pista concreta", respondeu Miguel. Havia algo no tom dele que a fez desconfiar. "E vocês?" insistiu Isabel, percebendo que ele hesitava em dizer algo. Miguel ficou em silêncio por um momento antes de continuar. "Na verdade, temos uma pista." Ele a observou com seriedade antes de prosseguir. "Meu detetive particular, Gregório, conseguiu rastrear a loja onde a caixa foi comprada." O coração de Isabel acelerou. "E quem comprou?" Miguel sustentou seu olhar antes de responder. "Regina." Isabel ficou paralisada. "A antiga diretora da escola? Isso não pode ser verdade." "Eu não teria tanta certeza", disse Miguel, exausto, mas firme. "Há provas." A loja confirmou a compra. Foi feita por ela há alguns dias. Isabel balançou a cabeça, atordoada. "Mas por quê?" "Regina é minha ex-esposa", explicou Miguel com um suspiro pesado. "Nosso divórcio aconteceu há muito tempo, mas ela sempre quis minha fortuna. O que acho? Que tudo isso é por causa da herança." O silêncio que se seguiu era quase sufocante. Isabel tentava juntar as peças desse quebra-cabeça sombrio. Uma caixa envenenada. Uma agulha oculta. Era inacreditável. "Isso precisa ser contado à polícia",
disse Isabel. Miguel fechou os olhos, exausto, mas seu semblante indicava que concordava plenamente. Sentindo-se mentalmente desgastada, Isabel saiu do quarto e deixou a clínica, ainda tentando assimilar tudo o que tinha acabado de descobrir. Ao sair da clínica, Isabel ainda sentia como se estivesse presa em um pesadelo. Mas, infelizmente, tudo aquilo era real. Será que ela realmente seria capaz de algo assim? Encolhida em seu casaco leve, Isabel tentava processar a ideia. Regina sempre havia sido uma mulher autoritária, mas tentar assassinar alguém? Precisava de um tempo para clarear a mente. Decidiu caminhar um pouco, deixando de lado o caminho direto para casa. Seguiu em direção à ponte sobre o rio, um dos seus lugares favoritos. Ali, o silêncio parecia mais profundo e o clima melancólico. Poucas pessoas passavam por ali e ninguém ficava por muito tempo. Quando chegou ao meio da ponte, Isabel avistou uma figura feminina parada bem na beirada. O perfil e os longos cabelos ruivos eram inconfundíveis. Regina. O coração de Isabel disparou. Seu instinto lhe dizia que algo estava muito errado. Acelerou o passo, observando de longe os ombros da mulher estremecerem. Não, por favor, não faça isso. Quando já estava a poucos metros, a chamou com cautela. Regina? A mulher se sobressaltou e virou-se bruscamente. Seu rosto estava molhado de lágrimas, e sua expressão transbordava desespero. O que você está fazendo aqui? Perguntou Regina, a voz embargada. Só, estava caminhando por acaso, respondeu Isabel, tentando soar tranquila. Aproximava-se devagar, sentindo a ansiedade crescer dentro de si. E você? Por que está sozinha aqui? Regina desviou o olhar para a água escura do rio abaixo. Não tenho mais por que viver. Sua voz falhou, e Isabel sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Tudo acabou. O que está dizendo? Isabel engoliu em seco. A inquietação dentro dela só aumentava. O que aconteceu, Regina? O que houve? Eu sou uma assassina, murmurou Regina antes de desabar em lágrimas. Você tentou matar seu ex-marido, disse Isabel baixinho. Eu sei. Ele me contou. Regina soltou um riso amargo entre os soluços. Então veio aqui para ver como eu pago pelos meus pecados? Para sentir prazer em me ver destruída? Claro que não, respondeu Isabel com firmeza. Ela se aproximou mais um passo e, com cuidado, segurou a mão da outra mulher. Eu vim para impedir que você faça uma loucura. Ah, é mesmo? Regina puxou a mão com um movimento brusco. Seu olhar estava carregado de ressentimento. Você acha que isso é só uma bobagem? Eu perdi tudo. Minha reputação, meu emprego, meu futuro. Todos me odeiam. O que mais me resta? Passar o resto da vida na prisão? Mas a vida continua, Regina. Sempre há um jeito de consertar as coisas. A mulher balançou a cabeça lentamente. Você não entende. Não sabe de toda a verdade. Isabel franziu a testa. O que quer dizer com isso? Regina respirou fundo antes de murmurar. Eu não fiz isso sozinha. Ela hesitou por um instante antes de continuar. Tudo foi ideia de Jorge. Isabel sentiu um calafrio. Jorge? O vice de Miguel? Regina concordou. Sim. Ele tem formação em medicina, embora nunca tenha concluído o curso. Foi ele quem escolheu o veneno e preparou a agulha da caixa. O choque de Isabel foi visível. Mas por quê? Ele sempre invejou Miguel, explicou Regina. Sempre quis ocupar o lugar dele. Ela fez uma pausa antes de acrescentar em um tom amargo. E nós tínhamos um caso. Os olhos de Isabel se arregalaram. Ele me convenceu de que Miguel precisava ser parado. Disse que, se não fosse agora, assim que Miguel estivesse fora do caminho, poderíamos ficar juntos. E toda a fortuna dele seria nossa. Regina levou as mãos ao rosto, sua expressão transbordando arrependimento. Meu Deus! O que foi que eu fiz? Isabel estava chocada. Regina foi apenas uma peça em um jogo muito maior. E você acreditou nele? Perguntou Isabel, ainda tentando processar tudo. Regina soltou um suspiro trêmulo. Eu estava cega pela raiva e pela mágoa. Sussurrou. Queria me vingar de Miguel por ter me deixado. Ela riu amargamente. Fui uma tola.
Jorge soube exatamente como manipular meus sentimentos. De repente, Regina vacilou. O movimento foi tão rápido que Isabel mal teve tempo de reagir. Ela perdeu o equilíbrio e caiu direto na água gelada. Regina! Gritou Isabel. Sem pensar duas vezes, correu até a beirada do rio. Arrancou os sapatos e, sem hesitar, mergulhou. O choque da água gelada fez seu corpo inteiro se contrair. Tudo parecia escuro e confuso ao seu redor, mas, forçando-se a manter a calma, Isabel olhou em volta. Avistou um vulto escuro boiando na superfície. Regina estava inconsciente. Seu corpo inerte era levado pela correnteza. Nadando com dificuldade contra o frio e o peso da água, Isabel se aproximou e agarrou Regina pelos braços. "Aguente firme!" gritou, mesmo sabendo que a mulher não podia ouvi-la. Com todas as forças, começou a arrastá-la de volta, lutando contra a resistência da água gelada e o peso do corpo sem vida nos braços. Isabel nadava em direção à margem, mas cada segundo parecia uma eternidade. Seus braços estavam dormentes, suas pernas começavam a se contrair com cãibras, e o frio cortava sua pele. Por fim, sentiu o chão firme sob os pés. Reunindo as últimas forças, puxou Regina para fora da água e caiu ao lado dela, exausta. "Regina! Acorde!" chamou, sacudindo levemente os ombros da mulher. Nenhuma resposta. O desespero tomou conta de Isabel. Ela sabia que precisava agir rápido. Deitou Regina de costas e inclinou cuidadosamente sua cabeça para trás, liberando as vias respiratórias. Depois, apertou o nariz da mulher e soprou 2 vezes dentro de sua boca. Pausa. Tentou novamente. Nada. Mas Isabel não desistiu. Passou a alternar a respiração boca a boca com compressões torácicas ritmadas. 1, 2, 3, 4, 5, respira. Murmurava, sem parar. Os segundos se transformaram em minutos, parecendo se arrastar sem fim. Quando Isabel já começava a perder a esperança, Regina engasgou de repente, tossindo e expelindo a água dos pulmões. "Você está viva!" sussurrou Isabel, aliviada, tombando para trás, sem forças. Regina gemeu baixinho e abriu os olhos com dificuldade. "Onde estou?" murmurou com a voz fraca. "O que aconteceu?" "Você caiu no rio", respondeu Isabel, tremendo de frio. "Eu quase não consegui te tirar de lá." Regina desviou o olhar, a expressão ainda carregada de desespero. "Por quê?" Sua voz saiu embargada. "Você deveria ter me deixado lá." "Não diga isso", disse Isabel, pegando sua mão com firmeza. "Tudo vai ficar bem." Nesse momento, ao longe, o som de sirenes começou a ecoar na escuridão da noite. Os paramédicos chegaram rapidamente. Após examinarem Regina, prestaram os primeiros socorros e a envolveram em um cobertor quente. Isabel, ainda tremendo de frio e exaustão, também recebeu atendimento. Enquanto isso, os policiais começaram a interrogá-las a respeito do que havia acontecido. Isabel contou tudo o que sabia, sem omitir nenhum detalhe, desde a tentativa de envenenamento de Miguel até o envolvimento de Jorge no plano. Quando a polícia confrontou Jorge com as provas, ficou claro que ele não esperava que seu esquema fosse descoberto. Tentou negar qualquer envolvimento, mas as evidências falavam por si. Nos dias seguintes, tudo aconteceu muito rápido. A vida de Isabel mudou completamente. Ela virou manchete em vários noticiários, sendo chamada de heroína por sua coragem tanto no baile quanto no resgate de Regina. Silvia não viu motivos para impedi-la de tirar uma folga e concedeu-lhe um período de descanso pelos dias que já tinha acumulado. Regina, por sua vez, se recuperou do acidente e, após refletir sobre tudo o que havia feito, procurou Miguel para pedir desculpas. Ele, apesar de tudo, não guardou rancor e a tratou com compreensão. Mas Jorge não teve a mesma sorte. Meses depois, Miguel estava totalmente recuperado. O empresário jamais esqueceu que Isabel salvou sua vida e, por isso, passou a visitá-la com frequência após o expediente. Com o tempo, uma amizade genuína começou a crescer entre eles. Certa noite, Miguel convidou Isabel para jantar em um restaurante aconchegante. Depois de uma noite agradável, caminharam juntos pelo parque, onde folhas de outono cobriam o chão em tons dourados. De repente, Miguel parou e segurou as mãos dela. "Isabel", começou ele, com um olhar sério.
Ela o encarou, sentindo seu coração acelerar. Tenho pensado muito sobre tudo o que aconteceu. Sobre como você salvou minha vida. Mas não só isso. Sobre quem você é. Ele respirou fundo antes de continuar. Você é uma mulher incrível. Isabel corou, sem saber o que dizer. Sei que nos conhecemos há pouco tempo, continuou Miguel. Mas tenho certeza de que quero passar o resto da minha vida ao seu lado. Ele se ajoelhou diante dela. Isabel, você quer se casar comigo? Ela ficou imóvel por um instante, surpresa com aquelas palavras. Nunca imaginou algo assim. Ele era um empresário bem-sucedido, e ela, apenas uma enfermeira. Mas, olhando nos olhos sinceros de Miguel, percebeu que estava completamente apaixonada. Sim, eu aceito, sussurrou. Miguel a abraçou com ternura, e eles permaneceram ali, envoltos na beleza silenciosa do parque outonal. Algum tempo depois, Fernando tomou uma decisão inesperada. Abandonou Sofia. Diziam que o fez por influência de Juliana, que o deixou pouco antes, recusando-se a criar uma filha que não era sua. Sofia ficou completamente desamparada e, mais do que nunca, precisava de apoio. Miguel e Isabel não hesitaram. Decidiram assumir sua guarda para que a menina pudesse crescer em uma família amorosa e acolhedora. O processo de adoção foi longo e burocrático, mas eles não desistiram. Reuniram os documentos necessários, passaram por entrevistas e provaram que estavam prontos para serem pais. Até que, finalmente, chegou o tão esperado dia. O Conselho de Tutela aprovou a adoção, e Miguel e Isabel se tornaram oficialmente os guardiões legais da pequena Sofia. Eles passaram muito tempo juntos, viajando, brincando e simplesmente aproveitando a companhia um do outro. Miguel continuava à frente de sua empresa, mas agora dedicava muito mais tempo à família. Isabel seguiu trabalhando na escola, cuidando das crianças e garantindo sua saúde. Sofia, por sua vez, era uma ótima aluna e crescia feliz e confiante. Max nunca ficava para trás, alegrando o dia da família com suas travessuras diárias. Certa noite, sentados na varanda de casa, Miguel e Isabel admiravam o céu estrelado. Sou tão feliz por você ter aparecido na minha vida, disse Miguel, apertando suavemente a mão dela. Isabel sorriu. Acho que eu sou ainda mais feliz, respondeu. Eles se entreolharam e sorriram, sabendo que tinham encontrado um no outro um verdadeiro lar. Se você gostou, não esqueça de deixar seu apoio clicando no botão de curtir. Para você é só um clique, mas para mim, significa muito. Um grande abraço e nos vemos na próxima história.